porque a gente está recebendo um convidado agora. Estamos em contato com o prefeito de Presidente Venceslau, cidade do interior paulista, e também presidente da Unipontal, que é a união dos municípios do Pontal do Paranapanema, Jorge Duran, para falar um pouco sobre a situação do coronavírus por lá e também nos presídios, porque Presidente Venceslau abriga uma unidade carcerária muito importante do interior de São Paulo. Ele está conosco, deixa eu dar as boas-vindas aqui ao prefeito de Presidente Venceslau, Jorge Duran. Como vai, prefeito? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado, Vitor Brown. Boa noite, Augusto Nunes e Zé Maria Trindade. É uma satisfação poder falar com vocês, trazendo aqui as perspectivas da questão do coronavírus aqui no interior do estado, sobremaneira na região de Presidente Prudente, no oeste paulista, este interior que, como você já disse, abriga prisões, várias delas, inclusive aqui na minha cidade, Presidente Venceslau. Ô prefeito, e o senhor relatava aí nos últimos dias uma dificuldade até de comunicação com o governador João Dória. Qual é a reivindicação exata aí da região? Quais são as necessidades agora nesse momento? E não tem havido, na avaliação do senhor, não tem havido a resposta à altura do governador João Dória? Olha, infelizmente, aqui no interior do estado de São Paulo, a nossa região de Presidente Prudente, o interior como um todo, todos se queixam da dificuldade que tem de comunicação, de conversa, de diálogo com o governo do estado. Todos nós praticamente, prefeitos, gostaríamos de poder contribuir, levar a ele as nossas reivindicações, mostrar para ele que o interior tem uma realidade muito diferente daquela da capital. Aqui na nossa região, são pequenos municípios, a maioria municípios menores de 10 mil habitantes. Nós temos uma vasta região, para se ter uma ideia, entre Presidente Prudente e o município de Rosana, que faz parte aqui da nossa região da Unipontal, são mais de 200 quilômetros. Nós temos 32 municípios dessa região da Unipontal, um território 10 vezes maior do que o da capital e com uma população de 31 pessoas por quilômetro quadrado, enquanto na capital, vocês sabem muito bem, isso passa de 8 mil pessoas por quilômetro quadrado. Então, aqui nós estamos sofrendo muito com a dificuldade de fazer o governador entender a possibilidade do comércio funcionar, das atividades empresariais funcionarem. Nós estamos vendo aqui uma tragédia acontecer no interior, o empobrecimento, o desemprego. As nossas regiões, que são regiões agrícolas, regiões rurais, aqui, diferentemente da Brasilândia, de Paraisópolis, nós temos as casas com grandes quintais, com pomares, enfim, mas nada disso é levado em consideração na hora de se formular a política de isolamento social, nada disso é levado em consideração, absolutamente nada. Agora, depois de tantas reclamações, de tantas críticas dos prefeitos, tentou-se passar a ideia de que se está abrindo um canal de diálogo, criando um conselho de prefeitos das principais cidades das regiões, as capitais, vamos dizer assim, regionais, como aqui, no nosso caso, seria Presidente Prudente, mas, pelo que eu tenho sentido, é mais uma tentativa mesmo de empurrar o problema para frente, jogar para frente a questão, empurrar, como a gente diz aqui no interior, empurrar de barriga, jogar para frente. Chegar agora no dia 31, dizer que as condições não são favoráveis, que o interior não atende ainda aquilo que os especialistas, cientistas, técnicos que estariam aí aconselhando o governador demonstram como possível, e o que a gente vê é que essa quarentena, que já vai chegar aqui a 2 meses, deverá se alastrar. Infelizmente, nós estamos sentindo falta também do respaldo do Poder Judiciário, porque municípios como o meu tentaram reabrir o seu comércio através de ações judiciais, e infelizmente o Judiciário ainda não está, penso eu, com a questão madura, pronta para decidir, e tem se valido daquilo que o governador tem colocado unilateralmente e imposto para todos de uma maneira igual, como está acontecendo aí na capital, aqui no interior. Isso aqui está sendo uma tragédia, está prejudicando muito a todos nós. Oi.
Desculpa. Não, pode. Quer concluir? Vai lá, por favor. Sim, dizer para vocês que realmente é trágica essa situação aqui para todos nós do interior, regiões pobres ficando ainda mais pobres. Augusto Nunes, sua pergunta, Augusto. Prefeito, bem, eu concordo com o senhor, né? Eu tenho dito aqui que a frase não é minha, é do governador de Minas, o Romeu Zema. Ninguém conhece melhor o município do que o seu prefeito. Ninguém conhece melhor a região onde vocês vivem e trabalham do que a Unipontal. Ninguém. Pois bem, o prefeito de Ribeirão tinha um plano prontinho para começar, não pôde porque a justiça diz que prevalece o decreto do governador. Prefeito de Campinas, por algum motivo que eu ainda não elucidei, desistiu na última hora. Ele deu uma entrevista aqui na Jovem Pan, dizendo que estava pronto para abrir Campinas e depois se satisfez com a criação dessa associação de prefeitos aí. Em todo o Brasil, né, os governadores estão abrindo, em várias partes do Brasil estão abrindo, e só deixando o epicentro aí da crise, no caso a capital, separado. Se o senhor fosse liberado para começar a retomada da economia, ou os prefeitos da região, o que é que vocês fariam? Como é que seria essa retomada e quais os setores prioritários para vocês? Olha, aqui, além desses setores que são os essenciais que estão funcionando, nós temos nas cidades um comércio muito forte, muito pujante. O comércio, ele é um grande empregador de pessoas. O comércio é possível funcionar. Nas regiões aqui de Presidente Prudente, nas nossas cidades, a maioria das cidades tem poucos casos, e aí depois até nós vamos falar sobre isso, aos casos que estão aparecendo relacionados ao sistema prisional. É possível a retomada do comércio com responsabilidade, com higienização, com boas práticas sanitárias, você poder limitar o número de pessoas dentro do estabelecimento, evitar aquilo que é prejudicial para essa propagação do vírus, que é a aglomeração de pessoas. Então, você pode fazer uma organização de filas, não ter... você colocar uma determinada quantidade de pessoas dentro dos estabelecimentos. Então, tudo isso é possível se fazer, álcool gel, o uso de máscaras, né? Porque a máscara, primeiro disseram que não era para usar, mas depois falaram que ela é importante ser usada, porque ela reduz em mais de 98% o risco de contágio de uma pessoa. Então, todas essas práticas associadas nos permitiria funcionar o comércio em todas as cidades, indistintamente aqui da região. E o Augusto observou uma coisa importante: ninguém conhece mais as nossas cidades do que nós mesmos. Aqui a minha cidade é uma cidade de 40 mil habitantes, eu tenho toda a minha família residindo aqui em Presidente Venceslau. Então, eu penso que eu, mais do que qualquer outra pessoa, me sinto responsável pela saúde das pessoas aqui da minha cidade, tanto quanto me sinto responsável pela saúde dos meus filhos e a minha própria e de todos os meus familiares. Então, não é o governador que vai dizer o que é mais importante e não é o governador que vai se arvorar no paladino da defesa da saúde e da vida de todos os habitantes do estado de São Paulo. José Maria Trindade, sua pergunta, Zé. Pois é, prefeito, há essa disputa e tudo agora no Brasil em política se polariza, né? Não existe racionalidade num combate de um vírus tão sério, tão pesado. Eu sempre lembro aqui, inclusive, de que no interior não existe a contenção é feita para proteger o sistema de saúde. No interior não existe possibilidade, cidade pequena, não existe o ventilador, não existe UTI. Mas eu queria puxar aqui para o lado do prisional. Para o senhor ter uma ideia de como esse é um caso grave, né? Aqui no Distrito Federal também tem um complexo de prisão que se chama Complexo da Papuda. Por aqui são 748 que já positivaram. Entre presos, os internos, 548.
e 200 policiais penais, né, que são os agentes penitenciários chamados, os policiais penais. Então, 748 no total, 548 internos presos e 200 policiais. 90 deles já se recuperaram, né? De total, de todos aí, 4 estão internados. Morreu um preso e morreu um agente penitenciário. É aí que o senhor tem ideia de o que acontece nas prisões, que as prisões estão se contaminando de uma forma tão rápida e tão agressiva assim? Olha, o nosso sentimento, viu, José Maria, é que houve um erro de estratégia aqui na organização do plano de contingência, se é que ele de fato existe, relacionado ao funcionamento das atividades dentro dos estabelecimentos prisionais aqui no nosso país. Demorou-se muito para tomar medidas como suspensão de visitas. Até o presente momento, por incrível que pareça, não se suspenderam transferências de presos. Então, em outros países, a gente buscando exemplo de outros países, os Estados Unidos reduziu imediatamente as visitações de preso, interrompeu o contato externo, inclusive o contato com advogados, fazendo as entrevistas com os presos apenas por uma sala, com vidro e mesmo assim com restrições. No Brasil, diferentemente das práticas adotadas em outros países, se demorou muito. Até agora, as transferências de presos acontecem. Outros países fizeram muito mais testagens dentro do sistema prisional, tiveram outros cuidados de isolamento com presos sintomáticos, tiveram muito mais cuidados com EPIs dos servidores do sistema prisional, porque até agora os servidores receberam pouquíssimos EPIs, os que estão trabalhando de máscaras foram porque adquiriram com seus próprios recursos. Então, vejam que nos últimos dias, que o governador anunciou compra de máscaras para sentenciados e servidores. Somente agora, 60 dias depois da decretação da primeira quarentena. Então, as medidas muito atrasadas, não há nenhuma estrutura criada dentro do sistema prisional para atender presos contaminados. Então, estes presos acabam saindo, vão ser tratados nos hospitais, nas santas casas das pequenas cidades. Então, eu sinto como este equívoco, este erro de estratégia, que até agora não foi corrigido, e é o apelo que os prefeitos têm feito, os prefeitos das cidades com presídios aqui na nossa região, para nós que hoje estamos na Unipontal, de que o governador reveja essa sua estratégia com relação ao sistema prisional. Veja que nas cidades aqui da região, Presidente Prudente tem 96 casos, se eu não me engano, já confirmados de Covid-19. 1/3 desses casos ou são de agentes ou de familiares de agentes. Tem cidades aqui na nossa região com 7, 8 ou 10 casos, cidades pequenas, 100% de agente de segurança penitenciária ou policial penal, como você observou pela mudança da legislação atual, ou familiar de agente prisional ou de agente penal. Então, aqui na minha cidade, essa semana, 2 sentenciados faleceram, né? Um inclusive ontem. Então, a gente percebe a proliferação do vírus dentro do sistema prisional e a estratégia do governo ainda não está definida, ainda não está pronta e demorando para ser executada. Quero agradecer muito aqui a presença do prefeito de Presidente Venceslau, Jorge Duran, esteve com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Obrigado, viu, prefeito, pela entrevista. Uma boa noite. Obrigado a vocês.